Bom, nessa terceira parte eu queria criticar então o texto do Freud, dizendo algumas coisas e convidando vocês também a criticá-lo, né? Enfim, a comentar, ver o que a gente pode pensar desse texto. Eu acho que é um texto importante assim, para pensar, claro, nos arranjos amorosos, nos arranjos sexuais, né? Um texto que não deixa de ter a sua importância no sentido de pensar que o desejo humano é contingencial, ele não se organiza naturalmente. Então, primeiro, queria reforçar esse elogio, né, ao texto do Freud, assim, lembrar que mesmo estabelecido a partir da crença de uma teoria sexual infantil quase que filogeneticamente transmitida, que é a teoria todos temos um pênis, né? Mesmo tendo essa origem, esse texto está reforçando e muito a ideia de que o nosso desejo é contingencial, né? De que nós não controlamos as formas através das quais nós obteremos prazer. Então eu acho que é um elogio importante que a gente tem que sustentar, né? No sentido de uma contingência do desejo que a psicanálise produz, né? Não existe aí nesse texto de forma alguma, apesar do comentário do Freud ali sobre neurose e psicose, eu acho que é muito claro no texto do Freud, a partir dos 3 ensaios inclusive, que o fetichismo é uma prática sexual como qualquer outra, presente na maioria de nós em menor ou maior medida. Portanto, trata-se aqui de um reforço da contingência do desejo. Então acho que esse ponto é importante ser salientado antes das críticas que eu vou fazer agora. O primeiro ponto da crítica é com relação à teoria sexual infantil. Freud tem vários elementos na obra dele que mostram que essa teoria sexual infantil, as várias teorias aliás, são filogenéticas, elas não são aprendidas, elas já vêm, por assim dizer, com a criança. Então esse é um primeiro problema que o Laplanche e o Pontalis vão criticar, que o Laplanche vai criticar bastante ao longo da obra dele, que a gente tem que criticar de forma bastante radical aqui, né? Essa teoria não é filogenética, né? A teoria de que todos temos um pênis. Essa teoria talvez faça parte, esse é o argumento do Laplanche, de um código, de uma narrativa tradutiva, social, que vai ser endereçada à criança para que a criança possa se organizar nesse mundo de gênero binário, de sexo que é separado, diferente e opositivo, enfim, essa diversidade pulsional inicial na qual a criança está imersa, tudo isso tem que ser organizado, e isso se organiza graças a essas narrativas, inclusive essa narrativa, né, de que todos deveríamos ter um pênis, de que ter um pênis é uma salvação, né, de que, enfim, uma teoria fálica, né, ou falocêntrica organiza a criança. Então, o primeiro ponto é lembrar que essa teoria é como um código tradutivo, é uma narrativa recalcante que organiza a sexualidade como um todo, uma narrativa defensiva radical, né, que está ligada inclusive ao recalcamento originário, né, às defesas mais radicais que vão organizar a criança como um todo. Então o primeiro ponto é esse, porque a impressão que dá, não sei se vocês concordam, queria ouvir vocês quanto a isso, é que o Freud muitas vezes vai usar a teoria sexual infantil como a teoria psicanalítica. Então ali onde ele deveria fazer a crítica da origem dessa teoria sexual infantil, como código, como já atrelada a defesas egóicas importantes, ele usa essa teoria como se nela acreditasse, de fato, né? Como se de fato fosse assim, de forma irrecusável, como se as crianças já nascessem com essa teoria sexual infantil. Então esse é o primeiro ponto de crítica, né, que a gente vai voltar em outros vídeos quando eu falar um pouco do texto Laplanche chamado Édipo e Castração como código narrativo, né, como uma narrativa e código de tradução. Eu acho que esse texto do Laplanche é muito importante para essa crítica geral ao Freud, que parece tratar a teoria sexual infantil, descoberta por ele, como uma teoria psicanalítica, né, como se a gente tivesse que usar a teoria sexual infantil como a própria teoria psicanalítica. Então essa é a primeira crítica. A segunda crítica, ela tem a ver com as fontes mais pulsionais do fetichismo, que eu acho que são inclusive anteriores à castração, ao Édipo, ali onde o Freud localiza a percepção, né, dos órgãos genitais,
onde o Freud vai localizar a origem do fetichismo. A primeira dessas fontes pulsionais, né, são experiências muito anteriores que a criança vai ter, por exemplo, com o seio e com o corpo da mulher, né? O enigma da gravidez, por exemplo, ele pode aparecer muito antes, né, da percepção dos corpos, enfim, da nudez da mulher, etc. Mas mesmo a relação com o seio, como a Melanie Klein vai insistir muito, né, é uma relação muito anterior, né, a essa percepção dos corpos, enfim, da significação, da diferença sexual, etc. É esse corpo, né, estou usando bastante a Melanie Klein aqui, que é alvo das identificações e, portanto, também da inveja, né, que eu vou endereçar para esse corpo que produz algo que eu não tenho. Digo eu aqui no sentido, inclusive, desse sujeito que está aparecendo no texto do Freud como sujeito fetichista por excelência, que é o homem, né? Ele está tratando dos pacientes homens em particular. Aliás, uma outra crítica ao texto do Freud é pensar um pouquinho nas mulheres fetichistas, né? Claro que ele vai dizer que a origem é a mesma, ou seja, diante da angústia da castração, do ódio quase, né? A castração que a mulher também vai impor o fetiche. Mas eu acho que vale a pena a gente pensar nas origens do fetichismo na mulher também, a partir desse texto do Freud. Mas antes disso, então, a questão a partir da Melanie Klein, pensando com ela, né, é que a inveja, aí nesse caso, do seio, principalmente do seio bom, é consequência quase inevitável dessa identificação com os adultos, né, que cuidam da gente, em especial com relação às mulheres que cuidam de nós e nos alimentam. Ou seja, a mulher tem algo que eu não tenho, né, que é importante para mim, com o que eu me identifico e que, por me identificar, né, e querer ser como esse objeto que me alimenta, que me sustenta, eu desejo aquilo que esse objeto tem, eu desejo ser aquilo que esse objeto é, ou seja, as origens da inveja estão altamente articuladas à identificação precoce, né, nessas cenas primárias, né, nessas cenas muito arcaicas. Portanto, o fetiche pode ser, a partir dessa fonte, né, algo que visa paralisar o corpo do outro, transfigurá-lo, dominar o corpo do outro, submetê-lo, retirar dele a sua potência criativa, né? Como se eu tivesse que colocar ali entre mim e o objeto alguma outra coisa, né? Principalmente para transfigurá-lo, para eliminar aquilo que ele tem de potência, aquilo que ele tem de autonomia, né? O fetiche parece fazer com que o objeto seja submetido. Ele tem que se submeter a um certo modo de funcionamento, né? O fetiche, ele tem uma força sádica de dominação, de apagamento da autonomia do objeto, né? Eu acho que isso é muito importante e provavelmente está ligado a essas cenas muito originárias da inveja, da identificação precoce com esses objetos que eu não sou, que eu desejo ser, que eu desejo ter, etc. A segunda fonte do fetichismo, para além, né, da castração, da angústia de castração que o Freud está apontando, né, tem a ver com as experiências de passividade radical, né, que a gente vivencia na situação originária. É contra essa passividade radical e também seduzidas por ela que a gente vai fabricar o fetiche. Então o fetiche ele vai funcionar como um objeto contrafóbico. Eu acho isso muito importante nessa discussão, né, assim, de articular o fetichismo à fobia, né, no sentido do fetiche produzir, como Freud está apontando, um anteparo contra a angústia, uma angústia fóbica, uma angústia que é produzida por esse susto, né, que é a palavra que o Freud traz nesse texto, né, o susto dessa descoberta da diferença sexual. Então, o fetiche ele vai funcionar como esse objeto contrafóbico, ele vai suturar a angústia, né? Ele vai paralisar um pouco, vai fazer uma barragem contra esse dilúvio pulsional, libidinal, diante do objeto, diante do encontro com o outro. O fetiche, então, ele vai reduzir o outro a um objeto parcial. De novo, a gente tem uma redução, uma violência contra o objeto, né? Fazendo com que o fetichista possa lidar com o outro, com o objeto, de maneira controlada, né? Mas sempre nessa direção de reduzir o objeto, controlar o objeto, dominar o objeto, né? Reduzi-lo, inclusive, a uma parcialidade, né? Existe uma recusa à totalidade do objeto, da autonomia do objeto. É preciso, então, insistir nessa situação, né? Na situação originária do sujeito,
que vai se tornar fetichista mais tarde, né? O que aconteceu com esse sujeito que vai se tornar fetichista? Por que essa passividade, né, ela vai ser uma exigência tão grande imposta ao objeto? Será que tem a ver com a passividade que esse sujeito sofreu originariamente? É contra essa passividade, né, a passividade dele, do fetichista, que ele luta, fazendo projetivamente essa passividade aparecer no objeto ao qual ele impõe um fetiche? Então essa é uma questão que eu acho que, né, do ponto de vista da TSG, a gente poderia colocar. No final do texto, vocês viram, né, o Freud vai falar do cortador de tranças, vai falar da tortura chinesa como exemplos do fetichismo, e eu acho que aqui cabe uma crítica mais política ao texto do Freud, dizendo claramente o que esse texto está apontando, né? Existe uma violência contra as mulheres, apontada aqui como um certo tipo de ordenamento do desejo que a gente tem que falar de forma clara. Parece haver um tipo de organização narrativa dos códigos que colocam a mulher nesse lugar de submissão, de dominação, de violência, a partir do qual o sujeito, o homem, né, pode ter prazer. Então existe, talvez, nessas narrativas, toda uma organização da dominação masculina, do machismo, dos sistemas patriarcais, etc., que organizam esse lugar para a mulher como um lugar parcial, dominada, né, violentada, desfigurada, torturada, né, como sendo um lugar de prazer. Então é preciso fazer uma crítica importante aqui, né? Não se trata apenas, como Freud está dizendo, de ser grato à mulher torturada, né, como se ele fosse grato à mulher torturada, né, ali porque ela se submeteu à castração. Me parece, né, que o prazer que esse fetichista vai sentir diante do pezinho da chinesa, né, o pezinho desfigurado da chinesa, é sempre e ainda o prazer sádico de apreciar o troféu que é esse corpo torturado, deformado, dominado da mulher, né? Então, assim, é importante pensar nas consequências, inclusive políticas, da organização do desejo, já que a gente está falando de sistemas de dominação muito violentos. Claro que a gente não está dizendo aqui que apenas as mulheres são colocadas nesse lugar, né? Os próprios homens também vão se submeter e vão ser submetidos a essa lógica do desejo da dominação, nos jogos de dominação, mas é evidente na nossa cultura que há uma discrepância enorme, uma assimetria enorme àquilo que é endereçado às mulheres como práticas de violência e de submissão e aquilo que é endereçado aos homens, né, como dominação, enfim, como violência, como parte, né, integrante do prazer dos próprios homens. Então, fica muito evidente que há uma discrepância, e a questão que eu acho que o Laplanche coloca, que a gente pode colocar a partir do Laplanche, é essa. Por que essa violência ela é mais endereçada às mulheres? Quais são os códigos, né, que vão determinar que essa violência seja o tempo todo endereçada às mulheres? Se eu tivesse que reescrever um pouquinho, né, esse resumo do fetichismo, eu diria, para começar, que o seio destruído e deformado é o protótipo do fetiche. Colocaria uma origem anterior, né, à lógica fálico-castrado, né, mas eu colocaria aqui no sentido de um seio destruído e deformado como protótipo do fetiche. A idealização do fetiche é antes a idealização do seio e do corpo produtivo e excitante da mulher. A destruição desse corpo, os pés da chinesinha, a ablação do clitóris, as tranças cortadas, o apagamento da vagina, é uma rejeição da diferença sexual, mas é, antes de tudo, uma rejeição da passividade, à qual o corpo de uma mulher submeteu o corpo frágil e avassalado de um menino. O jogo sadomasoquista que o sujeito tem com o fetiche aproveita as vias facilitadas da cultura, fornecidas pela dominação masculina, para estabilizar e manter a mulher no lugar do corpo apassivado, torturado, degradado. Dupla identificação, então, num jogo ambivalente. Quanto mais manipulado, transformado, permanentemente submisso e dócil, mais o fetichista vai se identificar inconscientemente. Esse corpo apassivado é, no fundo, o dele, esse menino apassivado que tenta identificatoriamente apassivar esse corpo com quem ele se identifica, né, e a partir do qual ele tem prazer.
E 2, o objeto fetiche é a marca da idealização identificatória com esse corpo. Objeto contrafóbico que o protege contra um mergulho sem fim na passividade que ele tanto deseja e da qual se protege apavorado. Basicamente, assim, a crítica que eu acho que a gente tem que fazer é se questionar a partir desse texto por que tanta violência é direcionada ao corpo da mulher. Eu acho que esse texto tem uma importância política, inclusive, para abrir essa discussão, né? E também é um texto que a gente pode criticar no sentido de questionar esses códigos, né, que principalmente esse código fálico castrado, que o Freud tomava como um código natural, oriundo de uma fantasia sexual infantil, filogenética praticamente. Então, enfim, essa é a discussão sobre o fetichismo, é um texto pequenininho, mas que gera muita discussão clínica importante, gera muita discussão política importante, né, que eu queria que vocês comentassem, participassem, dialogassem comigo. Vocês já sabem, então, curtam aí se vocês gostaram, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, a gente continua conversando. Obrigado.